Fala galera, professor Murilo Marques com vocês, nosso segundo bloco aqui de Direito Penal Militar. Meus amores, é isso aí, vamos seguir nos nossos trabalhos. Pessoal, é a terceira vez que eu gravo essa aula porque a primeira o cachorro começou a latir, segunda vez o áudio foi todo cortado e agora vai dar certo. Meu povo, vamos lá, segundo bloco aqui a respeito das penas principais, segundo e último bloco, tá? A respeito das penas principais dentro do Direito Penal Militar, importantíssimo pra gente. Já falei pra vocês que é questão certa de prova quando falamos sobre isso, beleza? Galerinha, no bloco passado nós terminamos falando aqui a respeito da pena de morte, né? Então trabalhamos a pena de morte, vocês entenderam como é que é a pena de morte. Falei pra vocês da prescrição aqui, que se dá em 30 anos, falei para vocês da comunicação ao presidente, falei para vocês da execução imediata e falamos uma porrada de coisa. Aí, pessoal, agora a gente vai continuar os nossos trabalhos. Vocês se lembram que a gente falou ali de algumas penas principais, né? São 7 as penas principais: morte, reclusão, detenção, prisão, suspensão, impedimento e reforma. Então temos lá 7 penas principais previstas dentro do nosso Código Penal Militar. Pessoal, como aqui é um curso direto ao ponto, direito penal militar, sem enrolação, sem lá, sem conversa fiada, vamos continuar os nossos trabalhos. Primeiro, o direito penal militar, quando nós falamos de reclusão e detenção, é muito mais fácil do que quando nós estamos falando de reclusão e detenção dentro do direito penal comum. Porque no direito penal comum, eles trazem um monte de coisa, como é que é cumprida a reclusão, como é que é cumprida a detenção. No direito penal militar, o legislador não teve essa preocupação, que facilitou a nossa vida. Só que o legislador trouxe uma coisa diferente aqui pra gente quando falamos disso. Ele trouxe pra gente a respeito de mínimos e máximos genéricos. Como assim, professor? O que são mínimos e máximos genéricos? Ele trouxe mínimos e máximos genéricos de reclusão e detenção. Mas, professor, o que é isso? Foda-se o que é isso. O que você precisa saber é exatamente quais são os mínimos e máximos genéricos, que é isso que vão perguntar na hora da sua prova. Mínimo e máximo genérico é basicamente o mínimo que nós podemos ter de uma pena de reclusão, o mínimo que nós podemos ter de uma pena de detenção e o máximo que nós podemos ter de reclusão ou detenção. E você simplesmente precisa saber quais são esses números, beleza? Então, bora pro quadro com o pai que eu vou te mostrar quais são esses mínimos e máximos. Olha só, a gente vai aqui, tá aqui já. Vou até escrever aqui em cima, ó, bem assim, ó. Mínimo e máximo. Esse mínimo e esse máximo valem para os dois aqui então, hein? Vamos lá. Mínimo e máximo. Pessoal, na hora de falar na sua prova, o mínimo genérico, o limite mínimo genérico para a pena de reclusão é de 3 anos. Tá certo ou errado? Tá errado, porque o mínimo genérico para a pena de reclusão é de 1 ano. E qual que é o mínimo genérico para a pena de detenção? 30 dias. Professor, eu não tenho que saber o que isso quer dizer, você tem que decorar esses números aqui. Fim de papo, tá bom? Qual que é o máximo genérico para a reclusão? 30 anos. Qual que é o máximo genérico para a detenção? 10 anos. Professor, beleza, mas explica um pouquinho, só quero entender um pouquinho o que isso quer dizer. Pessoal, isso aqui, só para vocês entenderem, é legal para a gente, quando a gente chegar lá na frente, no direito penal militar, estivermos falando dos crimes propriamente ditos, vai ser legal para a gente entender isso aqui. Olha só, de vez em quando vai aparecer, vamos lá, você vai estar verificando o crime do artigo X. Artigo X, crime Y. Crime Y. Aí, ele vai falar para você lá, é crime fazer isso, isso e aquilo. Aí, ele vai trazer para você bem assim, ó, pena. Vai estar bem assim, ó, detenção de até 2 anos. Mas calma aí, professor. Detenção de até 2 anos. Ele não falou para mim se é detenção de 1 a 2 anos. Ele não falou para mim se é uma detenção de 1 a 4 anos. Ele simplesmente falou para mim que é uma detenção de até 2 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, já que ele não falou o mínimo aqui, qual que é o mínimo genérico que nós vamos concluir que será o da detenção? Vai ser de 30 dias. 30 dias. Então aqui, olha só, nesse crime, qual que é o mínimo dele? Ele poderia dizer pra gente, detenção de 30 dias a 2 anos. Só que ele preferiu não dizer o mínimo e falar apenas o máximo. Mas aí, por conta desses mínimos e máximos genéricos existentes, nós podemos simplesmente considerar 30 dias como sendo o nosso mínimo genérico. Beleza? Ah, professor, então agora eu consegui entender o que isso quer dizer. Então eu tenho meus mínimos e meus máximos genéricos da reclusão e da detenção. Beleza? Legal, professor, eu compreendi o que isso quer dizer. Pessoal, só uma observação aqui, cuidado na hora de sua prova, porque se o examinador falar bem assim, ó, o mínimo genérico da detenção é de 30 dias, tá certo?
certo. E se ele falar que o mínimo genérico da detenção é de 1 mês, tá errado. Por quê, pessoal? 1 mês é diferente de 30 dias. 1 mês é 1 mês, 30 dias são 30 dias. Nós, inclusive, temos o mês de fevereiro que muitas vezes tem duração de 28 dias. Então, é diferente, beleza? Então, agora, professor, como é que eu decoro isso aqui? Meu amigo, coloca de protetor de tela do celular, coloca na frente do vaso, na hora que estiver cagando, você vai ver. Coloca no teto do seu quarto que você vai ver. Professor, que tanta coisa feia você falou aí. Você tá fazendo cocô. Meus amores, eu falo o que eu quiser, a aula é minha. Tô brincando, mas é verdade. É isso aí, pessoal. Bora seguir os trabalhos aqui. É a forma mais lúdica e possível para vocês aprenderem. Meus amores, ainda falando sobre reclusão e detenção. O que aconteceu aqui? Olha só. Reclusão e detenção. Um belo dia, o legislador estava lá de bom humor, aí eles foram criar as penas lá para os militares, né? Aí falaram bem assim, rapaz, o militar toma na tarraqueta, né? Realmente, cara, o militar pensa no bicho para se fuder, é o militar criminalmente, penalmente, administrativamente, sindicância, inquérito, memorando acusatório, inquérito técnico quando baixa a viatura. Rapaz, o militar é um cara que toma no cu demais, pode ter certeza. O militar que não responde está errado. Vocês vão aprender isso ao longo da carreira de vocês. E quem já é antigão aí, que tá vendo minhas aulas, sabe que, meu amigo, responder na PM em qualquer lugar do Brasil é a coisa mais fácil do mundo. Então, olha só. Aí o legislador pensou bem assim, cara, esse cara tá se fudendo já. Ele cometeu um crime, só que ele pegou uma pena tão baixinha, ele pegou uma pena aqui, ó, que vai apenas até 2 anos de reclusão ou detenção. Vamos fazer assim? Ao invés de eu encarcerar esse cara, de eu fuder a vida desse cara, deixar ele preso, atrás da grade, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter essa pena dele de reclusão ou detenção em prisão. Como assim? Como assim? O que isso quer dizer? Pessoal, olha só, entenda uma coisa. A reclusão e a detenção, realmente o cara vai ficar atrás das grades, vai se arrombar, beleza? Essa aqui é a regra, reclusão e detenção. No entanto, nós temos um terceiro instituto da privação da liberdade, que é a prisão. A prisão, pessoal, inclusive você no direito penal comum nem vai encontrar mais o instituto da prisão. Você vai encontrar a prisão no direito penal comum quando nós estivermos tratando ali de contravenção penal. Só que nem na contravenção penal você tem mais a prisão na prática. Inclusive, quando você estuda direito penal militar, direito penal comum, e está lá na lei de contravenções, o próprio professor muitas vezes já fala, pessoal, aqui fala de prisão, só que a gente nem tem mais a prisão na prática. A prisão na prática não existe. Existe a reclusão e a detenção, mas a prisão acabou, porque é um negócio muito simples e nem se tem onde cumprir a prisão mais. No entanto, no direito penal militar, como sempre, eles dão um jeitinho aí de fazer o cara cumprir a prisão dele. Só que olha só, é muito melhor ele estar na prisão do que ele estar na reclusão ou detenção. Por quê, professor? Qual que é a diferença? Então é o seguinte, foi lá, o militar, ele foi condenado, transitou, o processo dele foi condenado ali a uma pena de reclusão ou detenção até 2 anos. O juiz automaticamente vai converter essa pena dele em uma pena de prisão. Professor, e como é que funciona essa prisão no direito penal militar? Galera, a prisão no direito penal militar, ela possui 2 possibilidades. Tem a possibilidade da prisão aplicada ao oficial e da prisão aplicada à praça. Ah, professor, certeza aí que vai ter benefício para o oficial. Vai ter sim benefício ao oficial. Mas por quê, professor? Vocês vão entender ao longo do Código Penal Militar que quando é para se lascar, o oficial sempre se lasca mais. Beleza? Isso na teoria aqui, tá? Não estou falando nada, não me levem a mal. No oficial aqui, quando é para se lascar, ele se lasca mais. E também, quando é para se dar bem, ele acaba se dando melhor do que a praça. Então, vamos entender aqui. O oficial, quando ele tem a pena dele de reclusão ou detenção convertida em prisão, se ela for de até 2 anos, ele vai cumprir essa pena, sim, só que ele vai cumprir em um recinto de estabelecimento militar. Professor, o que é um recinto de estabelecimento militar? Meus amores, aqui, quem estiver vendo essa aula, quem já for policial, quem é mais antigo talvez, vai ver isso aqui até com mais facilidade ainda. Ou quem acompanhou a mídia, quem procurar no Google aí, vai encontrar algumas situações dessas, de coronel que fica preso, por exemplo, de capitão que fica preso, por exemplo, dentro de um estabelecimento militar. O que é esse estabelecimento militar? É o quartel. Então, o que acontece? O oficial, meus amores, ele tem lá, pegou uma pena de 1 ano de detenção, aí converteu em prisão. Ele vai cumprir essa pena, possivelmente, dentro do alojamento, dentro de um recinto militar. Vai cumprir no alojamento ali, vai cumprir lá no quartel de boa, vai ter tempo até para fazer a educação física dele, mas não vai sair do quartel. Vai receber, inclusive, visitas, mas vai estar preso. Para todos os efeitos, ele está preso. E todo mundo vai saber que ele está preso. Ele não está ali de férias morando lá, ele está preso, ele não pode sair de lá. Beleza? Entendi, professor. Aí, meus amores, para a praça é um pouco diferente. Obviamente, é melhor
para a praça cumprir na forma que eu vou falar para vocês do que elas cumprirem realmente em um presídio militar, num presídio aí, numa penitenciária militar. Professor, e onde que a praça cumpre essa pena dela? Então, a praça vai cumprir a pena dela em um estabelecimento, tá até errado aqui, ó, em um estabelecimento prisional militar. Professor, mas calma aí, estabelecimento prisional militar não é a mesma coisa de penitenciária militar? Não, pessoal, penitenciária é aquele lugar mais tenso. É a Papuda, são esses presídios aí de verdade que realmente vagabundo vai para lá. Esses lugares são diferentes. Quando a gente fala de um estabelecimento prisional militar, são geralmente quartéis que são tidos como prisões dentro de lugares militares. Por exemplo, no Exército Brasileiro, tem a polícia, na PE, na Polícia do Exército, existe lá uma área, uma ala lá onde você pode botar presos. Tem gradinha, tem tudo mais. O cara fica preso lá, beleza? Na Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo, existe um lugar chamado 19º Batalhão, que é apelidado entre os policiais militares do DF de Papudinha. Por que Papudinha? Porque é muito próximo a Papuda, que é o nosso presídio aqui. Então ele fica bem próximo a Papuda e é chamado de Papudinha, que é o 19º Batalhão. E lá ficam esses presos militares. Talvez até antigamente, né, cumprindo prisões disciplinares que não existem mais, cumprindo aqui prisão temporária, prisão em flagrante, e também essas prisões aqui, essas reclusões ou detenções de até 2 anos de praças que foram convertidas em prisão. Aí eles vão cumprir lá na Papudinha, beleza? Que é melhor do que estar dentro de uma penitenciária militar efetivamente, beleza? Ou de uma penitenciária, porque você vai ver aqui que penitenciária militar nem existe. Mas vai ver daqui a pouco isso aí, relaxa, segura a onda. Beleza, professor, entendi. Então eu tenho aqui essas possibilidades, então ele vai cumprir em recinto de estabelecimento, em estabelecimento prisional militar quando for praça, e quando for oficial em recinto de estabelecimento militar, entenda a diferença entre elas. Em Goiás, por exemplo, eu não sei se mudou, mas quando eu estava lá em 2013, salvo engano, os presos cumpriam a pena deles lá, esse pessoal que tinha a pena de detenção e reclusão convertida em prisão dentro da Academia de Polícia Militar de Brasília. Ou de Brasília, ou de Goiás. Eu acho que era até já para servir de exemplo para os alunos ali, ó. Se você fizer merda, você vai estar naquela gradinha ali, ó, igual aquele cara. Eu lembro que era até no último pavilhão, que ficava de frente ao campo de futebol, perto dos alojamentos. Aí tinha uma parte ali no primeiro andar do prédio que tinha ali, inclusive, grade na janela e tal. Aí de vez em quando a gente via os presos lá, de bermuda lá, parado na frente, olhando para o horizonte. Eram os caras que estavam presos, beleza? Então, só para vocês terem ideia de como é que funciona isso aí, esse recinto, esse estabelecimento prisional militar, beleza? Voltando para o quadro aqui, pessoal, a gente segue então, a gente segue aqui. E o que acontece se o cara... Aqui foi uma pena até 2 anos, né, de reclusão e detenção. E se for uma pena superior a 2 anos, amores? Sendo superior a 2 anos, vai para uma penitenciária militar. Só que o que acontece, pessoal? Pergunto para você. Você aí já ouviu falar em uma penitenciária militar? Galera, penitenciária militar, as coisas mais raras do mundo, você não vai encontrar em polícias militares, em bombeiros militares, você vai encontrar em estabelecimentos prisionais militares. Até porque para construir uma penitenciária, pensa na verba que você vai gastar para isso, para deixar ali 20, 30 presos. É muito difícil, muito difícil. Então, gastar toda essa verba, construir uma penitenciária militar, colocar efetivo lá para cuidar. Então, o que se faz? Na verdade, a regra é a seguinte, que ele deveria cumprir a penitenciária militar. Só que na falta de uma penitenciária militar, ele vai para uma penitenciária comum, para um presídio comum. Só que lá, pô, pessoal, ficar preso com um monte de gente ali, com um monte de vagabundo? Não. O PM também, nesse caso, vai ser? Vai ser. Só que, porra, ele é policial, já foi policial, a gente tem que ter esse respeito por ele de qualquer forma. Mesmo que alguns não mereçam, né? Só que, o que acontece nesse caso? Você vai saber, ao longo do tempo, que existe uma área separada, vai saber agora, né, professor? Tem uma área separada para ex-policiais, para ex-bombeiros, para ex-policiais militares, civis. Então tem uma área separada para esse pessoal, para eles não ficarem junto dos presos, dos reclusos normais, beleza? Aí tem uma coisa legal, olha só, olha que interessante. O preso militar que foi parar em uma penitenciária comum, olha o que acontece com ele. Ele vai ter direito, vai fazer jus a todos os benefícios do regime comum. É sério, professor? Seríssimo. Vai fazer ali jus a todos os benefícios de um regime comum. Qual que é esse regime comum? É a LEP, é a Lei de Execução Penal. Ele vai ter direito a todos esses benefícios previstos lá. Caraca, professor, legal, hein? Então, estarão aí devidamente
colocadinhos lá para ele esses benefícios, beleza? Legal, galera? Fechou, professor? Tamo junto. Então, aquele negócio ali de detração da pena, porra, cada livro que ele lê vai ter a pena reduzida, a cada 3 dias trabalhados, um dia a menos de prisão, então ele vai ter esses benefícios aí que não existem dentro do direito penal militar, ele vai ter esses direitos aí todos assegurados a ele, beleza? Legal, professor, compreendi o que isso quer dizer. Vamos seguindo? Galerinha, olha só. Aí aqui, só uma observação importante que foi bom colocar, já entenderem desde já, pessoal, o tamanho da importância da hierarquia e disciplina. Isso aqui fica tão latente, pessoal, eu sou professor. Aqui vocês muitas vezes me veem como professor e tudo mais. Aí quando o aluno, quando o cara ele passa no concurso, ele vira policial militar, ainda mais, e eu dou aula, né, no curso de formação de praças da Polícia Militar, dei aula nos 2 últimos CFPs, e, cara... a gente chega lá e encontra, dei poucas aulas no penúltimo e no último eu dei um bocado nesse último agora, eu dei uma CFP 8, dei um monte de aula nesse CFP 8. Galera, e você vê que o cara foi seu aluno, só que na hora que chega lá, meu amigo, aqui chama de você, chama disso, chama daquilo, pô, tem nenhum problema, relação aluno-professor. Aí, cara, só que chega lá, na hora do curso, meu amigo, permissão, tenente não sei o que, não sei o que, não sei o que, o cara todo amuado ali, todo acuado, meu Deus do céu, o tenente vai me prender. Só que, por quê? Pessoal, a gente aprende ao longo da carreira a importância que é essa questão relacionada à hierarquia e disciplina. E ela, pessoal, é levada, inclusive, em questões relacionadas à prisão. Então, olha que interessante aqui, ó. Para efeito de separação, olha só, pessoal, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também a condição de praça especial e das praças graduadas ou não. Entre as graduadas, a que tenham graduação especial. O que isso quer nos dizer, pessoal? Isso quer nos dizer, meus amores, que a gente, quando o cara estiver preso, você não vai deixar misturado ali, por exemplo, uma praça especial com a praça comum. Isso aqui é uma praça especial que eu não estou me lembrando. Galera, lembre-se, o militarismo ele tem que ter uma estrutura piramidal. E essa estrutura piramidal, ela nos traz pra gente as praças especiais, as praças comuns e os oficiais. As praças, soldado, cabo, sargento, subtenente. Praça especial, você vai ter cadetes e aspirantes a oficial, ou seja, um cadete ele é superior a um subtenente que tem 30 anos de polícia, viu? E tem os oficiais. Ou seja, pessoal, eu não vou misturar, por exemplo, no cumprimento da pena, o cadete que está preso, talvez, o aspirante seja preso, junto com o subtenente, porque isso daria uma quebra de hierarquia. Se eu não meter essas pessoas juntas. Inclusive, vocês vão ver que em quartéis tem separação para quem não é militar, para quem nunca foi. Isso, pessoal, para nós é muito comum. Tem separação de alojamento de soldados e cabos, de sargentos e subtenentes e de oficiais. São separados. São separados, beleza? Fechou? Tamo junto? Bora pro quadro aqui, pessoal. Então, beleza. Entendi, professor, o que isso aí quer me dizer, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui os nossos trabalhos, a gente vai aqui para a nossa próxima página. E a gente tem aqui o seguinte, pena imposta a civil. Vamos lembrar também que, olha só, professor, tem como um civil cumprir pena por crime militar? Pessoal, entenda. O civil pode cumprir-se pena por crime militar, pode cumprir pena por crime militar, desde que na Justiça Militar da União, porque na Justiça Militar Estadual nós não julgamos civis. Então, essa pena aqui imposta a civil, eu estou falando para vocês especificamente de civis condenados pela Justiça Militar da União, que são crimes envolvendo instituições militares federais, Exército, Marinha e Aeronáutica, beleza? Então, bora pro quadro aqui, então eu vou colocar isso para vocês aqui, ó. Colocar aqui, Justiça Militar da União, JMU. JMU somente, beleza? Na JME isso não será possível. Ah, professor, então isso não será possível, beleza? Aí a gente segue aqui, pessoal, olha só. Aí pergunto para você, onde o civil cumpre a pena a ele imposta na Justiça Militar? Aí vem uma observação importante, pessoal. O civil, mesmo condenado na Justiça Militar Federal, se houver uma penitenciária militar, ele não vai cumprir, como regra, a pena dele no presídio militar, tá bom? Na penitenciária militar. Negativo. Ele vai cumprir essa pena dele na justiça, num presídio comum, fazendo jus, obviamente, a todos os benefícios da justiça comum, tá bom? Ali da execução comum, na verdade. Então, aqui na observação para vocês no quadro, o que eu vou colocar? Olha só, que o civil, ele cumpre a pena em penitenciária comum. Vou botar aqui, ó, onde ele cumpre a pena? Em penitenciária comum. Caraca, professor, interessante, interessantíssimo. Ele vai cumprir a pena dele em uma penitenciária comum, legal? Só que nós temos uma exceção. Só que sempre tem exceção, né, pessoal? Galera, exceção aqui, ó, vai ser em caso de guerra declarada. Então, vai ser em tempo de guerra.
em tempo de guerra. Nesse tempo de guerra, pessoal, o civil, ele pode cumprir a pena dele, a pena, em todo ou em parte, em estabelecimento prisional militar. Ou seja, tá diferente, tá bom? Em presídio militar, tá bom? Em presídio militar. Se necessário, a segurança nacional. Legal, professor. Então, se necessário, a segurança nacional, ele pode cumprir a pena dele lá. Exatamente, meus amores, em todo ou em parte, mas aí é somente isso, beleza? Legal, professor, entendi. Galera, agora vamos para uma pena bastante interessante, que é essa pena de impedimento. Eu até já caguei o pau aqui já, porque eu fiz a formatação meio errada. Galera, olha só. Primeira coisa, importantíssimo para a gente. Essa pena de impedimento, o legislador colocou ela no rol do artigo 55, junto com a morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, somente para um crime. O impedimento, ele existe só para o artigo 183. Ou seja, existe apenas para o crime de insubmissão. Você não vai encontrar essa pena em nenhum outro crime do nosso Código Penal Militar. Sério, professor? Seríssimo. Em nenhum outro crime você vai encontrar essa pena, beleza? De impedimento. Professor, o que é o impedimento? O impedimento, pessoal, é uma pena Primeiro, falamos já para você que é uma pena restritiva da liberdade, diferente de privativa da liberdade. E essa pena, meus amores, ela faz com que o condenado, beleza? Então, ó, o condenado ele vai o quê? Permanecer no recinto militar, sem prejuízo às instruções. Já vou explicar para vocês já. Sem prejuízo às instruções. Professor Murilo, o que isso aí quer dizer? Pessoal, olha só. Quando eu falo que o militar vai permanecer no recinto, o que isso quer dizer? Pessoal, vamos entender primeiro o que é o crime de insubmissão. Não vou explicar bonitinho e tal, que nem vou explicar na frente, mas olha só. Insubmissão é quando o sujeito, ele é convocado para servir, no caso o homem, que o serviço militar é obrigatório, ele é convocado a servir, mesmo assim ele fala, quer saber, vou porra nenhuma não vou comparecer. Senhores, esse cara comete um crime, que é o crime de insubmissão, e esse cara vai ter um mandado de prisão aberto contra ele. E se esse cara for preso, e ele for devidamente incorporado, ele vai fazer o quê? Vai ser processado, vai ser julgado, e ele sendo condenado, ele vai ter ali o quartel para ele cumprir a pena dele do crime de insubmissão. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar preso ali, ó, pelo prazo de 3 meses a 1 ano, que é até olhei para confirmar aqui, hein? É de 3 meses a 1 ano o prazo da pena de insubmissão. Pegou 5 meses de pena de insubmissão. Vai ficar... Enquanto ele estiver ali servindo no exército, todo mundo vai embora todo dia, final do dia, tchau, tchau, meu amigo. Esse cara vai ficar no quartel. E olha só que interessante, a insubmissão é sem prejuízo à instrução militar, ou seja, ele vai passar o dia inteiro ali trabalhando, lavando banheiro, cortando grama, que é o que os recrutas lá fazem, né? Aí... No final do dia, ao invés de ele ir para casa, como todo mundo está indo, ele não, meu amigo, ele não. Ele vai permanecer lá, vai dormir lá, vai estar lá no pernoite e vai se fuder, beleza? Então ele vai continuar no serviço, beleza? Continuar ali no quartel. Isso é a pena de impedimento, que exige apenas para o crime de insubmissão, beleza? Aprendeu então o que é o impedimento? Legal, professor, aprendi. Bora lá voltar para o nosso quadro aqui então. Pessoal, seguindo aqui então os nossos trabalhos, aqui, a gente tem aqui agora outra pena interessante, que é a suspensão do exercício do posto, graduação ou função pública. E o cargo, né? Você pode ver que essa pena pode ser aplicada a oficial, porque é suspensão do posto, suspensão da graduação ou do cargo ou função ali que o civil talvez esteja exercendo junto a uma instituição militar, beleza? Professor, o que é isso aqui? O que é essa suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função? Senhores, é o que nós chamamos de afastamento do indivíduo, ou seja, entenda, olha só que você vai entender que bosta que é isso aqui.
ele é afastado do exercício do posto dele, da graduação ou função. Aqui, ó, olha aqui por que é interessante. Porque não existe prejuízo ao comparecimento dele regular à sede do serviço. Para mim, pessoal, isso aqui é um absurdo. Por quê? O que acontece? Se o cara está tendo o exercício dele suspenso, ele deveria nem ter que comparecer ao quartel. Vai perder o salário dele, perder tudo, mas ele não vai estar indo, vai estar perdendo salário. O que acontece aqui, pessoal? Esse cara, ele vai estar afastado da função dele, só que ele deve continuar indo à sede do serviço dele. Por exemplo, eu sou oficial, eu trabalho no Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal. Se eu pego uma pena dessa, eu não vou estar exercendo as funções inerentes ao meu posto. Por exemplo, hoje eu faço função de oficial de dia, eu sou oficial de dia e, além disso, eu sou chefe de uma seção dentro do quartel no qual eu trabalho. O que vai acontecer? Eu simplesmente vou continuar tendo que trabalhar, mas não vou mais exercer a função de oficial de dia e também vou continuar indo para a minha seção, mas não vou ser mais considerado chefe da minha seção. Olha que bosta. E olha que bosta ainda. Não é contado para tempo de serviço como tempo para qualquer efeito. Por exemplo, não conta para aposentadoria, o que é um absurdo, o cara tá indo trabalhando, né? Não conta para aposentadoria, não vai contar para efeito de licença especial, não vai contar para efeito de férias. Estranho, né? Bem estranho. Beleza? E olha só. O que acontece aqui, ó? Agora, olha que situação interessante. A gente sabe que a justiça, mesmo a militar, demora um pouco, né? Para poder processar, julgar ali uma pessoa. Vamos supor que esse cara, quando ele cometeu o crime, ele estava na ativa, mas depois, na hora da sentença, esse cara já estava na reserva, já estava reformado, ou no caso do civil, ele já estava aposentado. Não tem como eu aplicar a ele essa pena de suspensão do exercício, né? Como é que eu vou fazer então? Ao invés de aplicar essa pena da suspensão, a gente vai ter uma conversão dessa pena de suspensão dele em detenção de 3 meses a 1 ano. Isso aqui que vai acontecer. Então a gente vai pegar e vai converter essa pena dele em uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E já te dou o bizu, pessoal. Decora isso aqui, ó. Decora principalmente esse finalzinho aqui. Decora isso daqui, beleza? Se ele já não estiver na ativa mais, já estiver aposentado, o que vai acontecer? Essa pena de suspensão vai ser convertida em detenção de 3 meses a 1 ano, que automaticamente nós sabemos já que vai ser convertida em prisão, porque pena de detenção ou reclusão de até 2 anos vira prisão. Se ele for oficial, vai acontecer o quê? Vai cumprir a pena em um recinto de estabelecimento militar. Se ele for praça, em estabelecimento prisional militar, beleza? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, essa pena, que é o artigo 204, que é o crime de exercício de comércio por oficial, que nós veremos lá na frente. Mas você pode ver aqui já, ó, que a pena é a suspensão do exercício do posto de 6 meses a 2 anos, ou até mesmo a pena de reforma, beleza? Aí já vem o assunto pena-reforma. Professor, eu acho a pena de reforma um absurdo. Então o cara comete um crime e ele simplesmente vai ter o direito à aposentadoria. Pessoal, é igual aquela pena que é aplicada para os juízes, né? Que é chamada de aposentadoria compulsória. O pessoal, quando vê isso na mídia, fica indignado. Ah, o cara pegou a aposentadoria, isso é administrativamente, tá? Pro juiz. Ele pegou uma pena de aposentar, então ele fez merda, vai se aposentar ainda, vai ficar de férias agora. Pessoal, não é bem assim que funciona não, tá? Primeiro, se ele pegou a aposentadoria compulsória ou pena de reforma, não foi um crime tão grave que merece que o cara seja expurgado, morto, apedrejado, beleza? Olha só, a pena de reforma mesmo é isso aqui, ó. A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade. Então ele vai deixar de ativa e vai ser reformado. Só que isso aqui, pessoal, ele vai receber proporcional ao tempo trabalhado, beleza? Sendo 1,25 do soldo por ano de serviço. Então, por exemplo, o cara pegou a pena de reforma, ele tem 10 anos de serviço. Meus amores, ele vai receber aqui mais ou menos 25% do salário dele. Ou seja, o cara ganhava ali, sei lá, 6 mil reais por mês. Cara, esse bicho vai receber, sei lá, talvez aqui 1.300 reais por mês na hora que ele aposentar. Ah, professor, é porque é o seguinte, pessoal, na hora que você entrar na polícia e começar a ganhar 7 mil reais, 8 mil reais, for para oficial aí 11, 12 mil reais, e você estiver ganhando aquele salário há 10 anos, de repente seu salário cai para 2.500 reais, você ganhava 10 mil, sabe o que vai acontecer? Você vai surtar. Isso aqui, pessoal, é uma peninha cruel. Melhor você pegar o cara e mandar ele logo embora de vez.
sem condenar ele e ele tá com a ficha limpa e ele conseguir arrumar outro emprego. Mas entenda, pessoal, é uma situação difícil isso aqui, tá? Mas a reforma não é um presente, a reforma não é um benefício, a reforma não é um parabéns, meu amigo, você fez merda, mas tá aqui para você a sua aposentadoria para você ficar de boa. Não é isso aí, tá? Não entendam dessa forma, tá bom? Não entendam. A reforma, obviamente, não é para crimes tão graves e a gente tem aí essa perda salarial do sujeito, tá bom? Vamos lá. Agora, artigo 66, que é um tal de superveniência de doença mental, bem tranquilo isso aqui, tá bom? Quase acabando, tá? Olha só, o que significa superveniência? Superveniência significa surgimento de doença mental. Então, o que aconteceu aqui? O cara foi condenado, aí apareceu uma doença mental nesse cara. O que a gente vai fazer? Esse cara não vai cumprir, obviamente, a pena em uma penitenciária. Ele vai ter que ser tratado. Então, surgiu ali essa doença mental, esse cara vai para um manicômio judiciário ou, beleza, algum estabelecimento adequado onde ele possa ter ali o seu tratamento e a sua custódia. Manicômio é um termo que não existe mais, tá bom? Hoje ele vai para uma clínica psiquiátrica, tá? Manicômio aqui é um termo das antigas que não se usa mais, tá bom? Artigo 67, tempo computável, bem tranquilo também, olha só. Computam-se na pena privativa da liberdade o tempo da prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. Por exemplo, vamos supor, a gente sabe que a pessoa pode ficar presa ali provisoriamente por 1 ano. Então aquele cara pegou uma pena de 10 anos, só que ele já tinha ficado, estava ali até ser julgado, ele ficou preso provisoriamente por 1 ano. O que vai acontecer? Desses 10 anos que ele pegou, a gente vai retrair, vai diminuir esse 1 ano que ele já cumpriu de pena provisória, beleza? Ou seja, pegou 10 anos, já cumpriu 1 ano de provisória, então ele, na verdade, vai cumprir 10 anos da pena que lhe foi imposta, beleza? E também a mesma coisa vale para internação em hospital ou manicômio, beleza? Pena em hospital ou manicômio, por exemplo, esse cara aqui, ele na época ele estava doido e não dava para ele cumprir a pena em um presídio, ele foi mandado para um manicômio, para um hospital, para tratamento psiquiátrico. O que vai acontecer? Ficou 2 anos nesse tratamento, depois foi para o presídio, pegou uma pena de 10 anos, vai ter que cumprir quanto? 8 anos, porque esse tempo no hospital e no manicômio também contam. Assim como também conta o excesso de tempo reconhecido, tá bom, em decisão judicial irrecorrível no cumprimento de pena por outro crime. Por exemplo, vamos supor que aqui já é um criminoso contumaz, né? O cara foi lá, ele cometeu um crime aqui, ele pegou uma pena de 10 anos e ele cumpriu 12. Cumpriu 12 anos. Porque, cara, houve erro na justiça, ele acabou excedendo 2 anos aqui. Depois ele pegou aqui e foi condenado de novo a uma pena de 7 anos. Vai fazer o quê? Vai pegar esses 2 anos que ele cumpriu a mais e vai reduzir desses 7, faltando então 5 anos para ele cumprir. Então é isso que acontece aqui, beleza? Quando o cara cumpre pena a mais, tá bom? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, pessoal. Isso acontece aí, já tem vários relatos sobre isso, pessoas que ficaram 5, 6 anos a mais, esquecidos pela família, e o cara estava no presídio, o cara não consegue resolver nada, a família nem lembra mais do cara, beleza? Então isso acontece, já aconteceu com muita frequência no Brasil. Hoje não acontece mais, eu acho. Mas ali nos anos 80, meus amores, aconteceu horrores isso aí por falta de controle, tá bom? E artigo 68, transferência de condenados, bem tranquilo, pessoal. Assim como nós vemos várias pessoas que podem cumprir pena no mundo civil, que o cara foi condenado lá em São Paulo, mas vai cumprir pena lá no norte do Brasil, no Nordeste. Comum acontecer isso aí também. Isso é a transferência, pode acontecer também na justiça militar, desde que exista uma justificativa plausível para tal. Beleza? Meus amores, é isso aí então. Terminamos aqui, dessa vez deu certo, o nosso bloquinho, o nosso último bloco aqui de penas principais dentro do direito penal militar. Qualquer coisa, é só dar um grito aí. Um grande beijo, um abraço, minhas gatas e meus gatos. Fique com Deus. Tchau, tchau.